Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre por que precisamos nascer de novo. E por isso abre por favor em João, capítulo 3, versículo 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Em algumas versões vai estar escrito, importa-vos nascer de novo. É interessante que essa conversa, que esse trecho está numa conversa entre Jesus e Nicodemos. E o que a gente aprende logo de cara é que Jesus, além de pregar a multidões, também pregava um a um. Ele quer desenvolver relacionamento íntimo, desde aquela época e até hoje, porque o nosso Deus é imutável. Ou seja, ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Mas afinal, por que nós precisamos nascer de novo? Por que Jesus ordena que nós nasçamos de novo? João capítulo 2, versículo 25, que é um versículo antes dessa conversa, vai dar o primeiro motivo. E não precisava que alguém lhe dê... E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós precisamos nascer de novo, porque nós precisamos de uma nova natureza. Porque a natureza que nós temos agora, ela é pecaminosa. O pecado entrou em nós e influenciou a nossa mente, os nossos desejos, o nosso coração. Influenciou nossas ações, influenciou absolutamente tudo. Nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 7, Paulo vai dizer que não existe bem nenhum em nós, somente o mal. E o bem que queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos, este fazemos. Conclui-se que nós somos pecadores, merecedores do inferno, porque a nossa natureza é má e caída. Jeremias 13, 23 vai dizer o seguinte. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Como o etíope não pode mudar sua pele, e o leopardo não pode retirar suas manchas, nós não podemos mudar a nossa natureza por nós mesmos. Nós somos maus. E todo desígnio do nosso coração, todo desejo do nosso coração é mau. Nós não conseguimos fazer o bem. Segundo motivo, nós precisamos nascer de novo porque a nossa natureza é pecaminosa e porque as obras não conseguem comprar a salvação. Nós nascemos de novo para entrarmos no reino de Deus. As obras não conseguem fazer com que nós entramos nesse reino, porque esse reino não se merece. Esse reino não se compra, esse reino se ganha através da graça. Paulo em Gálatas vai dizer que se nós tentarmos nos justificarmos por meio das obras, nós vamos falhar porque não conseguimos. As nossas melhores obras são como trapo de imundícia perante Deus. A salvação não é conquistada pelo mérito humano, nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos mudar a nossa natureza. Tanto que em Efésios 2:9 vai dizer que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem pode se gloriar, porque nós somos maus e não conseguimos fazer o bem. E quando nós tentamos fazer para merecer o reino, nós não conseguimos, porque as nossas obras continuam sendo más. Porque a nossa melhor obra é tropa de imundícia, já falei isso. Terceiro, porque a salvação não é hereditária. Cada pessoa precisa nascer de novo. Nós não podemos viver da fé dos nossos pais. Nós não podemos viver da oração dos nossos pais. Nós não podemos viver do encontro que os nossos pais tiveram com Cristo. Nós não podemos depender da leitura bíblica que o pastor faz para nós. Não, nós precisamos nascer de novo, porque a salvação é individual. Ninguém pode conquistá-la por você. A salvação é individual. E é engraçado que Jesus vai dizer isso a Nicodemos. Nicodemos fazia parte dos fariseus, ou seja, Nicodemos ele observava a lei com todo rigor. Ele tentava cumprir ao máximo
toda a lei. Nicodemos jejuava 2 vezes por dia e orava 3 vezes ao dia. O trabalho de Nicodemos era ensinar a lei, e por onde ele passasse em Israel, chamavam ele de mestre, porque ele ensinava a lei para toda a nação de Israel. É para esse cara que Jesus vai dizer: importa-vos nascer de novo, porque a sua natureza é má, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque você não consegue se salvar. Não é por obras, é pela graça, Nicodemos. E um personagem também na história que a gente percebe muito isso é John Wesley. E aqui eu vou abrir. Sermão do Monte, tem a biografia dele aqui também. John Wesley, o pai dele era pastor. A mãe dele tinha uma regra que quando ele aprendesse a falar, ele deveria aprender a orar. Ele cresceu e foi fazer seminário, ele foi se tornar um pastor, ele se tornou pastor, ele pregava para multidões e foi para os Estados Unidos para evangelizar os americanos. Enquanto ele estava indo para os Estados Unidos, o navio dele começa a naufragar e ele começa a ter medo. E ele começa a ter medo da morte e questionar sua própria salvação. Será que eu iria para o céu se eu morresse hoje? Mas ao mesmo tempo tinha um grupo de cristãos moravianos. E eles, enquanto o navio estava afundando, eles cantavam a Deus, porque eles estavam certos que eles encontrariam o Senhor. E no final, o navio não afundou. Ele conseguiu chegar lá nos Estados Unidos e ele foi procurar o pastor dos moravianos. E ele vai dizer o seguinte: eu esqueci de uma parte da conta. Ele foi conversar com o pastor moraviano para falar sobre técnicas de evangelismo. E o pastor moraviano vira para ele e diz o seguinte: meu irmão, deixe-me fazer uma ou duas perguntas para você. Você tem um testemunho dentro de si? O Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? Como John Wesley hesitava, acrescentou: você conhece Jesus Cristo? Wesley só conseguiu dizer: sei que ele é o Salvador do mundo. Sim, amigo, mas ele te salvou. Eu tenho certeza que se eu perguntar quem é Jesus para você, você vai responder a mesma coisa: o Salvador do mundo. Mas ele te salvou. Você realmente nasceu de novo? Eu não estou perguntando quantas vezes você vai na igreja, quantas vezes você ora, se os seus pais são cristãos. A minha pergunta é: você nasceu de novo? A minha pergunta é: se o barco estivesse afundando na sua vida, se você estivesse dentro do barco, se estivesse afundando, você teria plena certeza que você, ao fechar os olhos, encontraria Jesus Cristo? Pense nisso. Eu te faço o desafio, e o desafio dessa semana vai ser você pensar sobre isso. Você realmente nasceu de novo? Você realmente se considera um pecador? Você tem noção do seu pecado? Você se arrependeu dele? Você nasceu de novo? E durante essa semana, se você chegar à conclusão que a resposta disso é não, venha à cruz de Cristo e deposite a sua fé na cruz de Cristo. Porque você não precisa ter uma fé gigantesca, você pode ter uma fé do tamanho de uma semente de milho. Não é semente de milho. Você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela estiver depositada em Cristo, já basta. A salvação não se compra, a salvação não se merece. A salvação se ganha como um presente que foi nos dado através da cruz de Jesus.